Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Vinícius Damasio, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis. Nós vamos abordar as incertezas quanto ao abastecimento de etanol no Nordeste nos próximos meses, à medida em que a região avança em seu período de entre-safra de cana-de-açúcar. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Camila. Vinícius, no dia 9 de maio, a Petrobras aumentou os preços do diesel em 9%, em meio a uma redução de oferta e estoques mais baixos nas principais regiões fornecedoras. Esse foi o primeiro reajuste desde 11 de março, quando um acréscimo de 25% refletiu apenas parcialmente a escalada nos mercados internacionais, segundo a estatal. Por que essa escalada do diesel chama tanto a atenção do setor sucroalcooleiro no Nordeste? Olha, Camila, quando se fala que a Petrobras vai reajustar os preços do diesel, um ponto de exclamação aparece na frente dos agentes do setor do Nordeste, especialmente das distribuidoras, né? Isso porque a região tem um déficit estrutural de etanol, o que significa que, apesar da produção local, é necessário trazer biocombustível do Centro-Sul ou importar cargas para atender a demanda local. Esse déficit ele tende a se aprofundar após o encerramento da moagem de cana-de-açúcar do Nordeste, que vai ali de setembro a março, quando a região entra no tal período de entre-safra. E é nesse contexto de entre-safra que as distribuidoras nordestinas têm buscado estratégias diferentes para contornar a alta crescente nos custos de logística, especialmente os custos de frete cada vez mais caros para a região, que acompanham aí os reajustes recentes nos preços do diesel pela Petrobras. Vinícius, o que foi decidido pelas distribuidoras? Como é que elas têm garantido seus estoques? Olha, a maioria das distribuidoras que respondeu uma pesquisa de mercado realizada pela Argos deve optar por transferências vindas de Goiás. Goiás é um fornecedor recorrente de etanol para o Nordeste durante a entre-safra. No entanto, os operadores de logística têm optado pelo chamado frete retorno, para reduzir parte dos custos crescentes de transporte. Você e nosso ouvinte talvez já tenham escutado a expressão batendo lata, né? Que é quando o caminhão volta vazio para a cidade de origem, sem uma carga de retorno. Então, o objetivo do frete retorno, ou frete de retorno, dependendo de quem você conversa, é evitar que esse caminhão volte vazio. Ele consiste em organizar as rotas de entrega de forma que o caminhão faça as viagens de ida e de volta transportando cargas. Por exemplo, um representante de uma distribuidora independente em Pernambuco disse a Argos que hoje a opção mais economicamente viável é descer com diesel para Goiás e voltar com etanol para o Nordeste. Segundo as distribuidoras consultadas na nossa pesquisa, a oferta reduzida de diesel em Goiás e nos estados vizinhos ali do Centro-Oeste abriu espaço para esse movimento. Além disso, também entra na equação o avanço da safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul. Com mais moagem de cana, você consequentemente tem mais etanol disponível no mercado e os preços caem, compensando em parte os gastos envolvidos com o transporte rodoviário, né? É um alívio para o distribuidor que precisa calcular a matemática envolvida nessa logística de transporte. Inclusive, assim, antes do início da safra, quando os preços do etanol estavam mais altos e os custos de transporte já caros, algumas distribuidoras chegaram a avaliar planos para trazer o etanol hidratado para o Nordeste via cabotagem, para contornar o frete rodoviário, o que seria algo bastante incomum, né? Geralmente o etanol transportado para a região via cabotagem é um anidro, aquele usado na mescla da gasolina não hidratado, o etanol vendido nos postos. Mas, com o início da safra no Centro-Sul, esses planos foram deixados de lado. E esse trajeto Goiás-Nordeste, ele foi uma unanimidade entre as distribuidoras que responderam a essa pesquisa da Argos? Exatamente, ele é uma estratégia que tem ganhado cada vez mais força entre os participantes de mercado. Ainda assim, uma fonte disse a Argos que o trajeto Goiás-Nordeste ele cria algumas dificuldades para a cadeia de suprimentos. As distribuidoras do Nordeste elas são muito acostumadas a comprar da mão para a boca. Ou seja, quando elas não antecipam as aquisições e adquirem apenas o necessário para evitar o estoque em excesso. As transferências do Centro-Sul podem levar aí até uns 5 dias para chegar nas principais praças nordestinas, o que demanda um pouco mais de planejamento, né, por parte dessas empresas. Dito isso,
É importante entender um pouco o pano de fundo de todo esse dilema logístico, né? A princípio, você tem a entre-safra no Nordeste, que reduz a oferta regional do etanol. Só que, mais importante, que houve uma retomada significativa das vendas de etanol hidratado no varejo nordestino nos últimos meses. O Nordeste ele foi a única região do país onde os motoristas optaram pelo hidratado em vez da gasolina, mesmo em estados onde a paridade não estava em 70% ou assim favorável ao consumo do etanol. Os especialistas de mercado costumam acreditar esse movimento ao efeito psicológico quando o consumidor chega ao posto e vê uma diferença grande entre os preços da gasolina e do etanol. Nesse momento, quando o motorista se depara com um abismo muito grande, né, um abismo de quase R$ 2 entre os preços, o emocional ganha do cálculo de paridade. Então, as preocupações com abastecimento na região surgem ao passo que as vendas de etanol dão sinais de recuperação nos postos do Nordeste. Em março, o consumo de hidratado teve uma alta de 19% em relação ao ano anterior, segundo a ANP, após meses e meses de queda constante. Já em abril, essa demanda aumentou 32%, consolidando a recuperação do etanol no varejo local. Vinícius, quais são as expectativas do mercado nordestino para a demanda nos próximos meses? A princípio, Camila, algumas distribuidoras informaram que já adiantaram parte considerável das aquisições para atender a demanda local durante o início de junho. Mas elas também relutaram em comentar as perspectivas de demanda caso seja publicado o projeto de lei que prevê um teto da alíquota do ICMS, de 17% a 18% sobre os combustíveis e energia elétrica. Caso essa proposta de uniformização do ICMS seja aprovada, o preço da gasolina na bomba tende a cair em todos os estados do país, já que as alíquotas variam aí entre 25% e 34%. É algo que poderia dificultar e muito a competitividade do hidratado nos postos, né? Além disso, alguns acreditam que o mercado possa enfrentar uma escassez de estoques do etanol anidro, já que a maioria das usinas do Centro-Sul tem favorecido o processamento do hidratado e do açúcar no mix produtivo. Mas tudo isso é uma foto desse momento atual das distribuidoras no Nordeste, né, que estão sujeitas aí aos desafios de todo o setor sucroalcooleiro nesse ano. É um cenário com reflexos dos preços internacionais e do mercado interno do açúcar e do etanol, as variações do petróleo, o câmbio, a política de preços da Petrobras e uma safra de cana-de-açúcar no Centro-Sul que acabou de começar. A última temporada ela destacou, né, a resiliência do mercado brasileiro de etanol diante de circunstâncias econômicas e operacionais desafiadoras, superando as projeções de cenários piores, mesmo com grandes perdas na produção. Então, o setor pode recorrer a essa resiliência no ciclo atual, caso novos desafios apareçam no caminho. Exatamente, Vinícius. Nesses momentos o melhor é estar equipado para ajudar na tomada dessas decisões, né? Que é o papel da Argos, trazer as informações que ajudam a iluminar os mercados de commodities. Vamos seguir acompanhando esse mercado aí de perto. Obrigada pela sua participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!